uma coisa é tu vendes este território. Outra coisa, e tu tens essa experiência quando estás em fóruns, quer nacionais, quer internacionais, outra coisa é começares por outra coisa. Nós estamos na região de Aveiro. E na região de Aveiro temos isto. Temos este índice, olha, saiu ontem, temos 27 empresas gazelas, contribuímos para o PIB nacional por X, em termos de fundos comunitários, somos se calhar a região, tirando as duas áreas metropolitanas, que mais atrai, consegue cativar fundos comunitários. Se fores ver os fundos do PRR que estamos agora a fechar, somos a região do país que mais, atrás da área metropolitana de Lisboa só, que mais conseguiu ir buscar esses investimentos, e conseguiu porque existe atividade para isto. Portanto, a primeira coisa quando tu estás num fórum, quando o Cerro de Voga, por exemplo, ou outro município qualquer nosso, está num fórum a falar disto, consegue dizer, olha, isto é assim, nós estamos na região de Aveiro. E a região de Aveiro é esta. E temos muita coisa para mostrar naquilo que é o contributo de todos. Rogério Paes é o convidado deste episódio do Volga Talks, chefe da equipa multidisciplinar da CIRA, a Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Vamos falar sobre cooperação entre municípios, desenvolvimento regional, inovação e sobre o papel que se vê do Voga e o Voga Park podem assumir numa estratégia mais integrada para a região de Aveiro. Obrigada, Rogério, por teres aceito este nosso convite para participares na 3ª temporada do Volga Talks. Ora, é com gosto, como sempre, como sabes. O Volga Talks tem mostrado muito o ecossistema a partir de se vê do Voga, nomeadamente empresas, escolas, startups, indústria, município, saúde, mas nenhum território cresce sozinho. Por isso faz todo o sentido trazermos aqui para a nossa conversa a comunidade intermunicipal, porque há desafios que são maiores do que um concelho. A mobilidade, talento, fundos, inovação, redes em desenvolvimento regional. Gostava de começar por explicar esse papel. Para quem nos acompanha e não conhece bem o trabalho que desenvolvemos em rede, como é que explicas a missão e o trabalho desenvolvido na CIRA, a missão da comunidade intermunicipal da região de Aveiro? Olha, antes de mais, como disse quando introduziste, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a falar sobre estas matérias, estar aqui em Cerro de Voga, estar no Voga Park e, em particular, estar a falar também contigo, como sabes. Conhecemos há algum tempo e trabalhamos, o trabalho que temos desenvolvido tem sido muito na base da rede. Eu acredito nisso, aliás, praticamente desde a minha primeira experiência de trabalho, ainda no velhinho programa Aveiro Digital. Estamos lá no início da época quase no final do século passado, início deste século, em 2002, 2003, quando começámos. Já aí a ambição era a região. Depois, com a mudança na altura, a Associação de Municípios da Ria, e depois com aquilo que foram sucedâneas, a grande área metropolitana de Aveiro, e atualmente estabilizado na CIRA, na Comunidade Intermunicipal, o trabalho e a nossa gênese, aquilo que está no nosso DNA, ADN, se quisermos, é claramente a matriz intermunicipal. E se isto é importante para todos os concelhos, e é importante para os maiores, para os municípios maiores, torna-se, do meu ponto de vista, ainda mais importante para os municípios com uma dimensão mais pequena, quer territorialmente, quer em termos demográficos, acrescido com os desafios demográficos, de crescimento demográfico ou de deflação demográfica que temos. Portanto, o papel da CIRA, em primeira instância, é trabalhar naquilo que são as áreas da sua competência, que estão na legislação, e que não interessa estarmos aqui a falar em concreto disso, portanto é ambassador, mas naquilo que são as áreas no âmbito da sua competência, fazer um trabalho integrado e intermunicipal. A nossa região, ao contrário de muitas outras regiões que foram, por uma expressão, empurradas para este modelo, em que os municípios tinham uma cultura de trabalhar mais sozinhos, mais virados para si, e só com a criação obrigatória das comunidades intermunicipais e com a distribuição dos fundos através das comunidades intermunicipais, acabaram por se agregar nas mesmas, não é? A região de Aveiro já trabalhava assim, como há bocado disse, desde 2001, naquilo que era na altura, com parceria com a Universidade de Aveiro e com a Associação de Municípios da Ria, que envolvia 10 dos 11 municípios que são hoje a comunidade intermunicipal. Na altura tínhamos Mira e não tínhamos Anadia, e depois houve um pequeno ajuste em que Mira passou para Coimbra e Anadia passou para a comunidade intermunicipal da região de Aveiro. Pronto, mas
tirando este pequeno ajuste, nós trabalhamos ainda desde muito antes da obrigatoriedade já em rede. O primeiro desafio foi com as águas, portanto foi com aquilo que ainda hoje se Ria, ou águas, ou aquilo que está integrado nas águas do centro litoral, e depois o trabalho que foi feito normal. Portanto, esta matriz dos nossos municípios terem a percepção daquilo que disseste, terem a percepção que o trabalho em rede consegue nos levar muito mais longe. O nosso presidente antigo tinha uma expressão que era: nós somos muito mais que o somatório dos 11 municípios, quando estamos a falar da CIRA. Quando somos os 11 juntos, somos muito mais que o somatório dos 11, porque o somatório de todos nós não é aquilo que nós valemos sozinhos somado, como é no trabalho com as pessoas. E, portanto, no fundo, a nossa primeira missão é isto: é tentar perceber aquilo que podemos fazer em rede, trabalhando em rede, maximizando o recurso, sendo mais eficiente, sendo mais eficaz, e o retorno para o cidadão ser melhor. Obviamente, depois podemos entrar em concreto nas áreas que trabalhamos, mas vamos deixar a conversa fluir, senão eu não me calo. Quando falamos aqui de desenvolvimento regional, que temas hoje exigem mais cooperação entre municípios e menos respostas isoladas de cada concelho? Olha, eu diria que a dificuldade é escolhermos um tema. Eu acho que em todas as áreas existe a capacidade de trabalharmos e deverá haver a possibilidade de nós conseguirmos trabalhar em rede. Obviamente que, respeitando os princípios, aquilo que é a especificidade de cada um, aquilo que cada município tem, a sua matriz, e depois conseguimos fazer este trabalho em rede e saber que vai haver resultados ligeiramente diferentes. O que não quer dizer mal, porque não quer dizer nada de especial, até porque o ponto de partida é sempre diferente. Nós, quando trabalhamos a modernização administrativa em rede, ou quando estamos a trabalhar, olha, a nossa área, que normalmente é aquilo que trabalhamos mais, com que tenho o gosto de trabalhar mais contigo, aquilo que é a área das incubadoras de empresas, da rede de incubadores da região da Aveira, da IERA. Obviamente nós sabemos que a realidade das 12 incubadoras que nós temos, começando da Universidade, dando a volta à nossa região, aos 11 municípios, são realidades diferentes e distintas, e não são nenhuma é melhor que outra, ou não os consigo categorizar dessa maneira. São diferentes, têm valências diferentes, têm trabalhos diferentes e têm que fazer coisas diferentes para atingir até o mesmo resultado. É impossível tu conseguires ter resultados aqui em Severo de Voga, na incubadora, no Voga Parque, se fizesse o mesmo trabalho que a Aveiro faz. Aveiro terá o seu trabalho facilitado por a via daquilo que é um tecido industrial estabilizado, que o procura, e aquilo que tens que fazer, até pela interiorização do teu território, tem que ser diferente. Portanto, mas aquilo que queremos alcançar é a mesma coisa, no final. Temos é que fazer coisas diferentes e vamos correndo a níveis diferentes. E disso, Severo de Voga é, sem dúvida nenhuma, um bom exemplo do trabalho que tem que se fazer, e conseguiu demonstrar, do meu ponto de vista até hoje, que independentemente do território onde está, com potencialidades enormes, como é Severo de Voga, mas nas quais as vias de comunicação, a sua situação geográfica importa, apesar daquilo que podiam ser handicaps à partida, com o trabalho consegue-se marcar e colocar no mapa uma região. E é isso que é preciso fazer para conseguirmos ter os resultados que pretendemos, como é óbvio. A inovação muitas vezes aparece associada às cidades maiores ou às universidades. Como é que podemos garantir que territórios como Severo do Voga também participam dessa agenda de inovação e não ficam apenas como periferia? Sabes qual é a minha resposta fácil a isso? Era devolver-te a pergunta, porque Exato. melhor que eu saberás também como é que se consegue trabalhar isso, porque trabalhas num território, numa área, né? Na área de inovação, no desenvolvimento económico, que é um desenvolvimento regional, que é também, por sua vez, aquilo que é o desenvolvimento regional. Trabalham numa área de baixa densidade. Aliás, o território de Severo de Voga, e mais uma pequena parte ali do nosso município de Águeda, são os únicos territórios de baixa densidade que nós temos na região de Aveiro. Por maioria, os territórios da região de Aveiro não são de baixa densidade. Aliás, temos municípios com uma densidade populacional, um dos critérios da baixa densidade, não é só esse, obviamente, mas são municípios maioritariamente costeiros, com alguma implementação industrial, e não só, e portanto são territórios, todos eles quase considerados não de baixa densidade. E diria que se calhar nesta área, se calhar o território mais difícil de trabalhar, ou pelo menos um dos mais difíceis, é sem dúvida Severo de Voga.
Portanto, mas estas duas questões que estamos a falar até agora acabam por se interligar. Até por maioria de razão, é importante trabalharmos em conjunto. Devendo existir sempre aquela ideia de coesão territorial, mas a verdadeira coesão territorial não pode existir só no discurso, não pode existir só num parâmetro quando quando temos uma estratégia, depois estamos a dividir, olha, nos fundos comunitários, vamos ter aqui em consideração aquilo que são os nossos territórios de baixa densidade e vamos tentar aqui pôr aqui algum impacto, algum critério de distribuição mais que beneficie a coesão. Não é só aqui, temos que começar muito antes, temos que começar quando montamos as estratégias, quando fazemos as nossas estratégias de desenvolvimento territorial. E disso foi exemplo, ou seja, nós não começámos agora, pegando aquilo num bocadinho por onde eu comecei há pouco. Quando as primeiras estratégias integradas de desenvolvimento territorial foram obrigatórias, as estratégias de desenvolvimento territorial integrado, se quisermos, são no fundo as visões dos municípios, o levantamento de necessidades, de uma maneira muito simples, o levantamento de necessidades e aquilo que é a estratégia para os próximos 8, 9, 10 anos. Mas pensados à escala NUT 3, aquilo que é a escala intermunicipal, neste caso da região de Aveiro, né? E deixando um bocadinho aquilo que é a escala municipal. Existe sempre espaço para essa escala municipal. Os municípios têm os seus planos de investimento, têm os seus mandatos em termos políticos, têm os seus ciclos políticos, não tem a ver com isso. Temos a ver com uma estratégia mais intermunicipal. E mesmo quando passou a ser quase obrigatório para sermos elegíveis a fundos comunitários que vinham através das comunidades intermunicipais, que eram organismos intermédios, que fazem, no fundo, uma gestão intermédia mais próxima dos municípios e das populações. Isso passou a acontecer penso com o CREN, assim de cabeça, com o quadro de referência estratégico, em 2014. A região de Aveiro já tinha um trabalho nessa área anterior. Já em 2007, 2008 fez o seu primeiro PTD, Plano Territorial de Desenvolvimento. Trabalhou com a universidade. Até na entidade com quem trabalhou, a própria região de Aveiro aí foi, se quisermos, esteve na vanguarda, foi ter mais à frente. Ou seja, enquanto a maior parte das comunidades intermunicipais desenvolvem estes planos de desenvolvimento territorial intermunicipal com algumas empresas, nós, até hoje, desde essa data, sempre trabalhámos estes planos com a universidade. O que demonstra a maturidade que já tínhamos. Quando digo nós, a CIRA, estou a falar do território, estou a falar dos dirigentes. Aí já não somos nós, mas em particular quem comanda cada município e quem comandava a própria comunidade intermunicipal. Teve a visão de ter um parceiro estratégico e ligar-se sempre àquilo que é uma instituição do ensino do Sistema Científico e Tecnológico, no caso da Universidade de Aveiro, que está implantada no nosso território, e com ela traçar este caminho de desenvolvimento regional, mais estruturado, com uma abordagem de investimento e de plano para desenvolvimento suportada naquilo que é o diagnóstico daquilo que temos, perceber aquilo que são as diferenças de cada território, as áreas em que nós somos. Na altura nós falávamos já em áreas de especialização, as nossas áreas de especialização regional, em 2007, 2008, quando há uns anos para cá começámos a ouvir em especialização inteligente, né? na nossa RIS3 do centro e na RIS3 nacional. Era algo que nós chamávamos de outro nome, podíamos chamar Afonso, né? Mas já tínhamos essa noção muito, muito mais atrás. Portanto, de perceber aquilo que cada território tem para oferecer, aquilo que são os seus produtos endógenos, aquilo que é a sua mais-valia e potenciá-lo numa articulação em rede, em muitas áreas. Como sabes, a região de Aveiro trabalha em áreas desde o empreendedorismo, passando pela educação, pela proteção civil, pela modernização administrativa, pelos arquivos, pelas bibliotecas, por aí diante. Em todas elas são áreas em que a mais-valia existe em nós trabalharmos em conjunto. Foram criadas aqui incubadoras praticamente em todos os municípios, não é? Centros de inovação. Que papel achas que estas estruturas numa política intermunicipal de atração de empresas, startups, talento e investimento podem ter como um todo? Enorme, eu diria enorme. Será sempre maior quanto dois princípios. Quanto internamente cada uma das entidades, cada uma das incubadoras neste caso, conseguir articular internamente, primeiro com a estratégia, com os seus líderes, e que será em princípio o poder político,
para haver uma articulação transversal dentro da própria instituição. Tens a tua própria experiência na incubadora. A incubadora não pode estar aqui fechada e não pode estar só a pensar nas startups que vai trazer para aqui. É preciso pensar nas startups que vão vir, nos investimentos que é preciso, nas infraestruturas que tens para os acolher, e depois quando saírem, quando acabar o pipeline de formação de programas de aceleração ou pós-aceleração, passando por todo esse pipeline, onde é que eles vão poder implementar, onde é que eles vão ter capacidade, onde é que eles vão ter resposta para aquilo que são as suas necessidades. De implementação imediata, dos parceiros, daquilo que são, quem vai alimentar a sua cadeia de produção, a sua cadeia de distribuição. Isto é importante. Portanto, e a primeira coisa será essa, o trabalhar internamente para que, com os outros setores, sei lá, ligado ao setor de desenvolvimento regional, ao desenvolvimento económico do próprio município, ligado ao setor da educação do próprio município, porque tu se calhar consegues atrair melhores empresas se tiveres oferta escolar para os filhos de quem vai estar aqui, né? Das pessoas ou das entidades que vão estar aqui. Portanto, esta articulação interna é importante não só para perceberes aquilo que podes oferecer, portanto, aquilo que os outros podem aportar, os outros departamentos podem aportar aqui, como também os outros perceberem o trabalho que estás a fazer para que o façam repercutir naquilo que é a sua estratégia, que em última análise será a estratégia do município. E depois, a articulação que devemos fazer com o resto da rede, que é no fundo aquilo que estavas a perguntar, como é que nós todos juntos podemos, como é que faz sentido o facto de termos, ou qual é a mais-valia, o facto de nós termos uma rede de incubadoras, de 12 incubadoras, cada uma em cada sede de cada um dos nossos 11 municípios, mais na Universidade de Aveiro, de que maneira que isto pode ser um acréscimo, ou pode ser algo que diferencia o nosso território. Eu acredito, aliás, trabalho nesta área, é uma das áreas que eu trabalho, e trabalho com gosto acredito plenamente que sim. Quando nós trabalhamos, quando desenvolvemos, e como sabes, quando desenvolvemos desde projetos a financiamento como atividade, e não ficamos nunca paramos só nisso, né? Mesmo uma atividade normal e irregular que fazemos, normal, não será, o termo será mais regular, a atividade regular que nós fazemos em rede, reuniões que temos no mínimo mensais, o trabalho que articulamos leva-nos numa definição de estratégia regional, que é muitas vezes posta na prática com base naquilo que é ouvindo aquilo que são as 11 estratégias municipais, mas não ficando por aí, não somando aquilo que eu dizia há bocadinho, não somando cada uma delas e temos o resultado, não. É preciso conhecermos cada uma delas para das 11 conseguirmos misturar tudo e ter uma estratégia regional, que será, sem dúvida, muito mais que a somatória simples das 11. Como é que na prática isto terá resultado? Traz porque nós, em primeira análise, pensa em Severo de Voga. Tens um território com uma área considerável, com potencial enorme em muitos produtos endógenos, mas tens 10 mil habitantes. E como tens 10 mil habitantes, tens uma área e tens de ter aquilo que é a oferta pública adequada a esse número de habitantes. Quer dizer, tu não podes ter num território que tem 10 mil habitantes uma oferta escolar como se o município tivesse 40 ou 50 mil habitantes. E estou a falar da oferta escolar, posso falar da oferta de transportes públicos, da própria rede viária e por aí adiante, em tudo. Agora, como é que tu consegues vender este território? Vender, entre aspas, como é que consegues vender este território em termos de atração e obviamente também, por mais que faças, e neste caso o exemplo é ótimo do trabalho que se tem desenvolvido, é sempre a escala de onde vimos tem sempre influência. Não acho que nos deva marcar, não acho que nos deva limitar, mas tem sempre influência. Uma coisa é tu vendes este território. Outra coisa, e tens essa experiência quando estás em fóruns, quer nacionais, quer internacionais, outra coisa é começares por outra coisa. Nós estamos na região de Aveiro. E na região de Aveiro temos isto. Temos este índice, olha, saiu ontem, temos 27 empresas gazelas, contribuímos para o PIB nacional por X, em termos de fundos comunitários, somos se calhar a região, tirando as duas áreas metropolitanas, que mais atrai, consegue cativar fundos comunitários. Se fores ver os fundos do PRR que estamos agora a fechar, somos a região do país que mais, atrás da área metropolitana de Lisboa só, que mais conseguiu ir buscar esses investimentos, e conseguiu porque existe atividade para isto. Portanto, a primeira coisa quando tu estás num fórum, quando o Severo de Voga, por exemplo, ou outro município qualquer nosso, está num fórum a falar disto, consegue dizer, olha, isto é assim, nós estamos na região de Aveiro. E a região de Aveiro é esta. E temos muita coisa para mostrar naquilo que é o contributo de todos. E Severo de Voga, além disto, portanto, não partes aqui, tu partes é quase alguém que te está
que está a proteger as costas, estás a ver? O nosso chapéu é esse. A região de Aveiro é comum para todos nós e traz-nos alguma importância a cada um. E depois, além disto, Sevedo Voga tem mais isto, tem mais isto, tem mais isto. Isto tem que ser percebido, sobretudo por quem lidera, e os nossos líderes perceberam isto, que não, os nossos presidentes dos municípios perceberam que isto não é reduzir aquilo que é o papel municipal. Não é dizer, nós pertencemos à região de Aveiro e, portanto, estamos ali, somos mais pequenos porque a região de Aveiro é mais... Não. Nós pertencemos à região de Aveiro. E por isso somos maiores, porque trabalhamos em rede nesta área, como noutras, mas nesta área em particular, como perguntaste. Somos maiores. E, além disso, existem ainda mais as especificidades. Eu aqui consigo ter algumas... Podemos falar nos mirtilos, nos frutos vermelhos, naquilo que quiseres, em vários produtos endógenos que estão a desenvolver no turismo rural e podemos ir por aí adiante e tu conheces melhor que eu, como não só por aí, podemos ir para a indústria metalomecânica e muitas áreas que vocês trabalham. Portanto, além daquilo que é o que a região tem para oferecer, cada município, Sevedo Voga, Águeda, Aveiro, Ilhavo, tem ainda mais isto que nos pode... temos estas especificidades que nos caracterizam e, portanto, além daquilo que sabes também que fazemos, que é o trabalho em rede nas próprias incubadoras. Nós não e isto deixa a marca depois para o futuro. Tu falas com o empreendedor e és capaz de tens essa capacidade de perceber, ok, na região de Aveiro nós consegues dizer ao empreendedor, na região de Aveiro de certeza que há uma incubadora que será a certa para tu trabalhares e para tu apresentares a tua ideia e desenvolveres o teu plano de aceleração da empresa. Estás a falar comigo, sou em Sevedo Voga, temos isto, mas ok, mas percebes que existe, por exemplo, está mais ligado ao mar e às algas. Olha, se calhar podes ficar aqui de todo o gosto, mas vamos interagir ali com o Ilhavo porque eles têm e porque tens ali um conjunto, um cluster de outras empresas que portanto, e esta ligação é sempre completamente fácil porque nós fazemos este trabalho em rede diário, não é? Portanto, Aqui temos um grande desafio, que é a mobilidade, não é? sim. Ligações entre concelhos, acesso a empresas, capacidade aqui de atrair trabalhadores. Como é que a CIR olha para este tema e que impacto pode ter aqui no desenvolvimento económico? A mobilidade tem impacto. Nós temos... brincando, a primeira coisa que eu gostava de dizer, como é que eu olho? Olha, cada vez que passo ali na A29, olho para a direita e vejo a A1 ali encostado. A primeira coisa que eu gostava era pegar naquilo, abanar e conseguir distribuí-la por outro território, não é? Lá está, tem a ver com os termos estruturais e conseguirmos, se calhar, em termos de estratégia, ter sido capazes de fazer uma distribuição melhor daquilo que era a nossa rede viária. Mas bem, também temos que dizer que nós, nessa área, nesse capítulo em concreto, não seremos das áreas, não seremos das comunidades intermunicipais ou dos territórios nacionais com mais dificuldades. Embora, como é óbvio, nós queremos sempre mais e se calhar há alguns pontos que que podem ser constrangimento. E Sevedo Voga, se calhar, é um daqueles que reivindica determinadas ligações e terá e quem direito fará essa reivindicação e certamente com razão. Agora, há algo que nós tentamos combater. Temos, por exemplo, a aposta que tem sido feita nos últimos anos na mobilidade em termos de transporte público. A oferta, desde que essa competência passou para as comunidades intermunicipais, a nossa oferta, porventura também das outras comunidades intermunicipais, até por uma gestão mais próxima e antes por uma gestão que era feita mais centralizada a nível nacional e que não percebia aquilo que existia nos territórios e principalmente não conseguia monitorizar aquilo que existia. E supostamente aquilo que era num papel era muito diferente daquilo que se passava na prática. E, portanto, quando houve a passagem disto para as comunidades municipais, houve aqui um ganho de causa. E, portanto, acho que o transporte público que oferecemos hoje é um bocadinho maior, é mais vasto. Sabendo de nós, à partida, que todos nós queremos que a rede aumente, e aumentará certamente. Mas até há poucos anos nós tínhamos uma oferta de transporte público limitada praticamente àquilo que é o transporte escolar. E hoje temos uma oferta de transporte público verdadeira, em que o cidadão já começa a perceber que existe uma rede de transportes públicos e começa a utilizá-la, aliás, cada vez mais, e temos sentido isso no reforço de linhas e na pressão para aumento para a revisão e para o aumento das próprias linhas e dos próprios traçados daquilo que é a oferta regional, sim, de transportes públicos. Outra área importante é, sem dúvida, aquilo que são a nossa mobilidade e que no caso de Portugal é muito ligado ainda às viaturas próprias, ao carro próprio. Para isso temos as infraestruturas que eu diria, no global,
no global parateriza uma empresa, isso em princípio não é na nossa região não é um problema de muita importância, de uma envergadura muito grande, não é o principal problema, claramente, porque só temos grandes eixos viários que nos servem. Temos é que perceber aquilo que depois é necessário para ligar esses eixos viários. E depois o transporte ferroviário, que é a nossa linha do Voguinha, aquilo que é ativo para a Águeda, aquilo que está ativo para Norte e aquilo que podia ser também mais ramificado. E as ligações à rede viária principal, como eu estava a dizer. E isso é aquilo que nós temos algum levantamento feito, e temos há algum tempo feito já aquilo que é o nosso plano intermunicipal, o PINTER, Plano Intermunicipal de Mobilidade, e que identifica essas ligações, aquilo que é necessário ligar, e tem até muito na lógica daquilo que é necessário no âmbito económico, para o desenvolvimento, e no âmbito do desenvolvimento regional, naquilo que é a ligação às áreas nos last miles, na ligação às áreas de acolhimento empresarial. Esse levantamento está feito, e algumas do investimento tem sido feito muito à custa daquilo que é a capacidade dos municípios. Temos aqui uma dificuldade, e aqui se calhar temos o levantamento feito e o investimento não é feito, diria eu, porque há custos avultados para a execução de algumas obras. E como sabes, o investimento da União Europeia em estradas já há muito que deixou de ser elegível. E se calhar bem, não estou sequer a ir por esse caminho, é outra discussão. Agora deixou de ser elegível, o que passa para a esfera dos municípios e do próprio Estado Central em realizar esse investimento. E o que torna com que muito dele seja feito um bocadinho mais vagaroso. Temos a começar a execução, esperemos nós, a curto prazo, o eixo rodoviário Aveiro-Águeda, e que é algo que já há muito tempo era reivindicado e que finalmente, acredito, verá finalmente a luz do dia. Haverá outros últimos last miles que são precisos criar e que terão impacto no desenvolvimento regional e na atração de empresas e de startups para a nossa região. Agora, também acredito que não é este o nosso principal, a área principal que temos de trabalhar. Não devemos perder de vista, como é óbvio. Que mensagem deixarias às empresas e empreendedores de Seveso do Voga sobre a importância de pensarem para além do concelho, mas sem perderem a ligação ao território? É um bocadinho aquilo que eu estive para aqui, para aqui a dizer, com mais ou menos sentido. Acho que temos que desenvolver cada vez mais este sentido, e que temos. Eu conheço outros territórios, conheço outras regiões do país em termos de comunidades intermunicipais. Trabalhamos perto, sobretudo com as regiões do centro, e mesmo mais as do centro, mas também algumas do norte e a seguir ali ao nosso Lisboa, Valtejo e Alentejo. E o nosso sentido de pertença, o sentido de pertença de cada um dos nossos municípios à região, ao trabalho intermunicipal, diria eu, se tivéssemos um ranking dos mais elevados. Não tenho menor dúvida disso. Mas é algo que temos que continuar a construir e que exige sempre cuidado, não é? E devemos sempre cuidar. E os empreendedores devem também ter esse sentido de pertença, de verem a região de Aveiro como um todo. E nós não somos nem de longe nem de perto das regiões do país que mais, como disse, com algumas lacunas, temos uma boa rede viária de comunicação. Temos um porto na região, temos a meia dúzia de quilómetros de um aeroporto, porque são meia dúzia de quilómetros, 60 ou 70 quilómetros é meia dúzia de quilómetros. E temos uma região que, em termos de territorial, não é muito grande, não é? Nós temos mais de 370 almas aqui num pequeno concentrado, não é? Nós, se formos sobretudo mais para o interior, se vimos o caso do centro para a Beira Baixa, para a Beira Serra das Estrelas, mesmo aqui para a nossa vizinha Coimbra ou Dom Lafões, são territórios, tirando Coimbra, com muito menos habitantes e áreas territoriais maiores. Isto para dizer que os empreendedores da nossa região, os agentes económicos, têm que olhar para a nossa região como um todo, porque conseguem facilmente e rapidamente chegar a todo lado, porque temos boas ligações e estamos perto uns dos outros. E essa deve ser sempre a mais-valia comum. Os empreendedores, em concreto, do Seveso do Voga, aquilo que lhes deixa é, obviamente, uma mensagem daquilo que é a melhor visão possível e do melhor futuro que eu acho que podem ter. Tem aqui um espaço no Voga Park há muito trabalhado, em concreto por ti, com quem trabalhas, obviamente, e obviamente uma aposta também do município, tem que ser assim, que faz um trabalho excelente naquilo que é de ter essas condições, a própria infraestrutura,
E depois gostava de falar um bocadinho de infraestrutura, porque tem aqui uma parte de história da qual eu também acho que faço, do qual me sinto parte e também é interessante. Pronto, mas tem uma ótima infraestrutura, que não é nada, as infraestruturas, elas são necessárias, é bom quando a gente fala delas e não as sobrevaloriza, porque quer dizer que aquilo que lá está dentro é ainda melhor, e é assim que tem que ser. Mais fácil, por muito que custem os edifícios, as infraestruturas, o mais fácil é fazer infraestruturas. Depois, o difícil é trabalhar com as pessoas, termos pessoas capacitadas que desenvolvam trabalho e consigam atrair pessoas, empresas, o que quer que seja para a região. E, portanto, eu vejo, acho que os empreendedores mesmo de Severo Voga devem olhar, e principalmente se calhar até o Severo Voga, devem olhar para o futuro com um sorriso. Tem uma ótima infraestrutura para trabalhar, tem um trabalho que é feito de uma maneira fantástica. Olha, isto que estamos aqui a gravar hoje, acho que é algo que apanhaste muito bem, a ideia, seja de quem for, veio, parabéns, porque consegue divulgar aquilo que é o vosso trabalho, e é preciso as pessoas conhecerem aquilo que se faz. Não devemos fazer, costumo dizer, não devemos fazer só flores, só lançar ideias bonitas, mas é importante conseguirmos divulgar aquilo que de bom se faz, porque só assim conseguimos atrair novas pessoas e perceber as capacitações internas que temos e aquilo que somos capazes de ajudar os outros no trabalho diário deles. Portanto, tem que pegar nisto tudo, perceber a região que tem e perceber aquilo que o município, que a infraestrutura que o município tem, lhes consegue oferecer. E aquilo que já começa a ser um cluster que vocês começam a ter aqui em várias áreas. Portanto, em que os empreendedores conseguem, logo à partida, postando aqui, o conhecimento que conseguem ter dos outros que também estão. E quando ele não está aqui, está na região. Está na região. Dificilmente não estará na região. E se não estiver na região, estará no país certamente. E nós vamos à procura dele. E mesmo aí, mesmo quando trabalhamos por fora da região, porque nós não podemos defender que não podemos trabalhar no município, temos de trabalhar na região, e depois também a nossa região tem que se fechar e não falar com as outras. Não faz sentido. O que nós dizemos é que trabalhar em região ganhamos um bocadinho mais de escala, né? Isto é que é o inicial, para depois olharmos para fora, para o resto das regiões, para o país, ou até, e se calhar cada vez mais, até para o resto da Europa. Mas mesmo aí, quando vamos fazer esse trabalho com os do lado, sejam eles os municípios do lado da nossa região, seja a região do nosso lado, seja o país ao nosso lado, quando nós vamos em conjunto, quando vamos com alguém por trás que nos acrescenta valor, não é? Quando vamos com isso, conseguimos sem dúvida que a nossa voz seja mais cotada, conseguimos despertar mais interesse e conseguimos mostrar mais competências, porque juntos sempre temos mais competências, como é óbvio, não pode ser de outra maneira. Portanto, vejo-lhes um futuro risonho, e cá estamos nós na CIRA para ajudar também a isso. Aqui, isto para falar agora, ir ao encontro daquilo que estavas a dizer, o Volgatox nasceu da minha cabeça. E depois, pensar, não trabalho aqui sozinha, né? Claro. Temos alguns programas que também nos facilitam desenvolver alguns projetos, nomeadamente este aqui no Empreende 21, e surgiu aqui uma empreendedora que era da região de Aveiro, por acaso está no PCI, esta é a cooperação que nós temos, Estamos a que é a falar. Gisele, e que eu conheci num workshop até que desenvolvi no Cais do Porto, ou seja, sempre a andar, porque é que vou para os outros sítios para conhecer as Como é pessoas. E na verdade, pronto, e foi, ela criou este estúdio, e eu comecei a dizer, olha, eu queria que o território, e não só, a nível nacional, na Startup Portugal, que conhecessem o que é que nós desenvolvemos aqui. E para desenvolver, não é? Tem que ser alguém que seja, que tenha essas competências para desenvolver. E fui buscar a Gisele e a equipa dela para poder desenvolver e para também, a partir desse momento, começarem a perceber o que é que se passa mais dentro do Voga Park, quais são as cooperações que também fazemos. Já tivemos aqui a Universidade, a Startup Portugal, vários empreendedores aqui que se calhar, mesmo aqui dentro, as pessoas acabam por... esta empresa também está aqui, eu também quero ir para ali. Pronto, e dar a conhecer foi muito por aí. E o que é muito interessante também é que quando nós vamos a algum lado e olharem para nós, e lá vem a região de Aveiro, lá vem, ou seja, porquê? Queria No bom trabalhar sentido, isso espero mais, eu. exato, queria trabalhar mais isso na comunidade internacional, porquê? Porque albergaria, estamos a falar da universidade, do PCI, queria que fossem todos, está a Sim, ver? sim. Somos alguns que vamos em representação do território, mas também se calhar trabalharmos entre nós Sabes qual vai ser o próximo passo? Não sabes, mas eu vou-te dizer. O próximo passo vai ser nós na região sermos capazes de pegar nos Voga Talks, no podcast desse aqui, e transformá-lo, o nome vou deixar ainda para pensar, mas transformá-lo num podcast, transformá-lo não, este pode continuar a mesma, mas Isso. conseguimos levá-lo ao nível da região.
Sim, sim. É um desafio que vai ser o teu próximo, o teu próximo Não, desafio. sim, eu O acho que nosso, isso é se muito quiseres. Sim. importante, porque se começássemos a fazer isso em cada município, não é? Nem que imagina, não estou a dizer uma temporada, um episódio em cada um, mas tem que crescer. E eu acho que a partir Sim. de agora, mesmo estes episódios que vão sair agora, não é? Eu às vezes estou a entrevistar uma pessoa que, apesar de conhecer o core business e tudo, fico fascinada Sim. com o historial de vida, das raízes que têm aqui, também agora ao encontro daquilo que disseste. Nós já nos conhecemos já aqui há quase 18 anos, Para Rogério. aí, Já talvez. andámos a lançar a primeira pedra aqui, não é? E isso também é muito interessante, porque assim, andei aqui na obra, estive como coordenadora de segurança, não é? Estivemos aqui sempre a tentar que isto fosse o que é hoje. Acho que tem muito mais para crescer. Mas lembras-te de algum episódio também de teres andado aqui? Pá, eu lembro, estava há bocado a falar, deixa-me só terminar então, esta, Sim, esta questão que estava a dizer já no outro dia tinha pensado nisto, quando estávamos a falar aliás, não estávamos a falar, estava a ver qualquer coisa no LinkedIn e vi uma publicação provavelmente de um episódio do Voga Talks e estava a ver um bocadinho e lembrei-me, pá, nós temos que pegar nisto e aliás, estavas a publicitar que era a terceira edição, tal, e eu quis que me dias começar, estavas a gravar e eu disse, pá, temos que pegar nisto e de alguma maneira, com um chapéu mais abrangente, passarmos isto, e vinha agora no carro para cá, estava também precisamente a fazer essa reflexão. Acho que é uma ideia, lá está, não temos que inventar todos a roda, temos é que precisamente beber cada um com as boas práticas que cada um faz. Se o fizermos aqui, se faz sentido, se teve algum impacto, se as pessoas ficaram a conhecer, é partilhá-lo. Então, porque não, e ainda mais, como agora acabaste de dizer, com uma empreendedora que começou num programa nosso em que depois houve-se quer dizer, o funcionarmos em rede é isso tudo. Levou-nos até aqui e acho que nos tem que levar agora até o resto da região. Vinha a fazer esse pensamento e já com alguma ideia daquilo para onde podemos ir. E acho que é um desafio que temos que abraçar. Estávamos a falar aqui do Voga Park e do início. Pá, lembro-me claramente, lembro-me de quando o município quando o município teve a ideia e internamente, pronto, estruturaram e acharam que era em termos daqui de estratégia, havia que trabalhar aqui este edifício, que era o edifício das Massas de Voga e que estava completamente degradado na altura. Estamos a falar, esta obra começou em 2000 e, penso eu, foi na altura do CREN, pá, aí 2009, 2010, sim. diria talvez. E lembro depois quando estávamos nós a construir a estratégia regional e na construção da estratégia regional, algo que foi identificado em Severo Voga foi, não tinha sequer este nome, era o investimento e o sítio já estava mais ou menos apontado numa área de encolhimento com um incubador de empresas, tanto que tivesse uma estrutura até diferenciada, porque não valia a pena estar a fazer até as outras áreas de encolhimento que existiam podiam ser alargadas, mas uma diferenciada de outra maneira e tal, e depois falava-se do edificado. E depois a seguir começámos nós, em termos ao fim da estratégia feita, daquilo que eram as necessidades para a região, começámos nós a trabalhar nos fundos comunitários e na necessidade de financiamento, porque uma infraestrutura destas, obviamente, ainda mais num município como Severo de Voga, tinha que ter, aliás, aqui em quase todo lado das áreas, tem que ter algum financiamento de fundos comunitários para avançar e para avançar em tempo e para avançar com rapidez. Pá, eu lembro-me vir aqui quando isto não tinha nada e quando as obras começaram. Aliás, partilhei contigo aqui há uns tempos, descobri numa passagem de computador, de um backup de computador antigo para outro, umas fotografias dessa altura, em que estávamos nós aqui a fazer uma visita, em que estavas também, eu também estava aqui com o meu presidente da CIRA na altura, a fazer a visita à obra, em que isto ainda estava tudo deitado abaixo e muito ferro à vista. Ia começarmos ia começar a obra a sério na reconstrução daquilo que foi ficar, e depois, como eu disse, começa a tarefa mais difícil, que é começar a dinamizar um espaço destes e mantê-lo ocupado com aquilo que deve estar e dinâmico naquilo que é o trabalho dele, né? E com resultados. Pá, e lembro-me claramente com algum carinho, se quiseres, porque foi das primeiras grandes obras que acompanhei aqui em termos regionais. E pronto, é mais uma. Foi mais uma, mas por ser das primeiras não foi só mais uma. Para terminar aqui o nosso Voga Talks, qual é a visão do futuro para a região de Aveiro? Que região queremos ser daqui a 5 ou a 10 anos e que lugar achas que deve ocupar Severo do Voga nesse mapa? Tricky, não é? O que é que eu acho? Como é que vai ser a região de Aveiro daqui a 10 anos? Epá, diria que
Eu vejo, não sou pessimista, não sou por natureza e por tendência tenho sempre a ver o copo meio cheio, mesmo. Sobretudo quanto mais a coisa está complicada, mais eu tento sempre ver o copo a parte cheia e não a parte vazia. E portanto, mas acho que aqui nem precisa recorrer a isso. A região de Aveiro tem-se sabido preparar para alguns desafios. Temos muito trabalho a fazer, há áreas que temos de trabalhar melhor, sem dúvida, mas eu acredito que o trabalho e o fruto do trabalho que temos feito a nível intermunicipal, o trabalho em rede em variedíssimas áreas, tem-nos permitido ter alguma capacidade de resposta e de preparar aquilo que é o nosso futuro. Dou-te um exemplo prático disto, para não estarmos a falar aqui um pouco no ar. Uma área que nós temos trabalhado ultimamente muito em cooperação, e penso que também tem estado envolvida nisso, no caso de Severo de Voga, é a área da educação e do empreendedorismo. Esta possibilidade que nós percebemos há algum tempo já, que temos de trabalhar em conjunto. E não até estávamos numa reunião do CR9, outra estrutura, neste caso, que a região centro criou para trabalhar esta área, que tem dado alguns frutos e que nos tem ajudado. É mais alguma coisa que a nós, região de Aveiro, também nos cria, a nós e a todas as outras regiões do NUT 3, que nos cria background, né? Portanto, a região centro ter determinados trabalhos nesta área também nos permite isso. E estávamos a falar precisamente dessa capacidade de nós trabalharmos em conjunto e trabalharmos em conjunto determinadas áreas que se interligam bastante. A área do empreendedorismo e a área da educação é uma área que deve ser trabalhada em conjunto. Quando nós já temos grupos intermunicipais de educação que o trabalham e grupos em conjunto a nível intermunicipal, e quando temos grupos de trabalho que fazem este trabalho também em termos de empreendedorismo a nível intermunicipal, é mais fácil depois trabalharmos a nível intermunicipal também cada uma dessas áreas. Isto para dizer o quê? E estava a pensar, até fiz esta reflexão no outro dia, penso que esta semana passada, quando estava a ver um estudo que nos comparava ao resto da Europa com aquilo que era os nossos índices de escolaridade, por assim dizer, na população mais nova. Eu penso que era até aos 35 anos, nós estávamos precisamente, aliás, estávamos até ligeiramente acima, salvo erro, peço desculpa de algum erro, mas também não é para lá ser por aí, mas estávamos ao nível, pelo menos, daquilo que era a média europeia. Os nossos, penso que era até aos 35 anos, os nossos cidadãos mais novos têm a mesma porcentagem de licenciados, tanto com cursos superiores, educação de secundário e por aí adiante. O problema, e o nosso gráfico começa a afastar-se da média da Europa quando começamos a alargar as idades. O que quer dizer que o problema está... O problema, não é o problema, a possibilidade, aquilo que nós temos que resolver está naquilo que é a nossa população mais idosa, porque tinha menos escolaridade. Ou seja, nós fomos capazes de convergir nas novas gerações, porque elas seguiram aquilo que tinham que fazer, e devemos também isso às gerações, à maturidade das gerações anteriores que tiveram essa visão, de nos direcionar para ali, mas não fomos capazes ainda de resolver aquilo que é a nossa geração, se quisermos mais velha ou com mais idade. E fizemos, apesar do caminho também que percorremos, sobretudo em termos daquilo que é a escolaridade obrigatória, daquilo que foram os projetos e que ainda são dos RVCCs, do reconhecimento de competências, tudo isso. Pronto, mas isto para dizer o quê? Que naquilo que é a educação e o empreendedorismo, estávamos precisamente ontem a falar e dizer isso. As pessoas muitas vezes não conhecem, não sabem aquilo que temos. Os mais novos sim, mas os mais velhos não conseguem perceber aquilo que as instituições, aquilo que as entidades da região já oferecem naquilo que é inovação, naquilo que é a capacidade de os darem impulso numa ideia. E não percebem, não é porque se tiverem acesso ao conhecimento não consigam perceber isso. Como é óbvio, sim. O problema é muitas vezes ter noção que existe alguém que faz aquele trabalho. Facilmente, se tu falares com alguém de 20 e poucos anos, já tem uma ideia, sabe que existe alguma coisa, uma incubadora, chamam-lhe outro nome qualquer, mas existe uma infraestrutura que ajuda a fazer isso, e alguém, quando falas com alguém de uma geração anterior, até por formação, a pessoa acha que vai resolver aquilo sozinho e conhece o amigo ali do lado e vai e recorre menos àquilo que são as entidades formais, e que hoje em dia têm que ser, o empreendedorismo não é algo hoje em dia que tem que ser tratado como o desenrasque, e nós ainda somos um bocadinho um povo disso, né? Eu às vezes brinco. Nós devemos ser ainda dos poucos povos, cada vez menos, mas somos ainda dos poucos povos da Europa, quando o carro avaria na autoestrada, nós abrimos o capô e ficamos a olhar para aquilo. A maior parte de nós não faz ideia como é que está ali, nem vai resolver nada.
mas satisfaz-nos de alguma maneira olhar para aquilo, porque somos se calhar capazes de ir lascar aquilo. Não somos. Mas pronto, mas temos esta coisa que ainda somos capazes de fazer isso. Mesmo o empreendedorismo, hoje em dia, tem que ser levado de uma maneira mais assertiva. Falávamos aqui há uns tempos de nós temos que acabar com o empreendedorismo de necessidade e ter um empreendedorismo de vocação. Pronto, isto para dizer estas duas coisas. Os jovens têm que ser cada vez... O facto de serem jovens dá-lhes conhecem mais a oferta e a ajuda que podem ter. Como é que conseguimos isto? A geração mais nova já vem com esta preparação e esta ligação que nós temos, este trabalho que fazemos com a escola, aquilo que eu estava a falar, o facto de articularmos muito com o empreendedorismo e a escola, os concursos intermunicipais de empreendedorismo, por exemplo, e outros, começar a trabalhar, em alguns municípios trabalhamos esta área desde o básico, desde o ensino básico. Isto vamos ter empreendedores aqui mais à frente, vamos ter jovens mais à frente que facilmente vão ser empreendedores e sabem as infraestruturas e as entidades que os podem ajudar. Ponto número 1. A comunicação e a divulgação vai ser muito mais fácil. Temos é conseguir continuar a trabalhar, como trabalhávamos na área de educação, com os RVCCs, com reconhecer, porque não podemos estar à espera que as gerações passem para resolvermos o problema. Temos de trabalhar nas gerações que estão mais atrás também para isso. E esse é o maior desafio daquilo, e é o desafio, um dos desafios principais que as incubadoras de empresas têm na nossa região e da nossa rede. Terá. Para chegarmos, eu diria que o último, aquilo que nós queremos é precisamente ter empreendedores que não sejam empreendedores de necessidade, daqueles que, quando aumenta, aquele gráfico que tem as linhas sempre a divergirem, que é aumenta o desemprego aliás, se aumentarmos o emprego, diminui o empreendedorismo. Se aumentar o desemprego, não é? E isto não pode ser assim. Nós não podemos ter pessoas que são empreendedoras, que são empurradas quase para o empreendedorismo porque não há soluções no mercado de trabalho. Não, nós temos de ter empreendedorismo e empreendedores que façam provocação, porque estudaram, entanto acabar a sua licenciatura, o seu mestrado, o doutoramento, ou estão a acabar o secundário, não interessa, tem um curso profissional e de repente tem ali uma ideia e até paralelamente ao resto do ensino continua a desenvolver essa ideia. E vão fazer isso mais do que sem estar a pensar, pá, eu não consegui nada, não consegui, acabei o curso ou não acabei, não consegui ter a empregabilidade abaixo, não consigo trabalhar, portanto vou ter que tentar ver se arranjo aqui uma ideia. Pode acontecer e não tem mal nenhum também, mas a questão não é essa. A questão é que quando a coisa é mais estratégica, e não quer dizer que a ideia tenha que ser, a ideia pode ser fora da caixa, não interessa, a criatividade não a queremos diminuir, mas o facto de trabalharmos isso e da pessoa ter essa capacidade permite que muitas vezes, quando está no seu dia-a-dia, consegue ter, quando tem ideia, sabe logo como é que pode trabalhar. E isto leva-nos, portanto, existe logo ali no seu âmago existe um espírito empreendedor, e é isso que nós queremos, para desenvolver aquilo que é o empreendedorismo de potencial, o empreendedorismo de cada um e o empreendedorismo que não só vou para ali porque não tenho outro caminho. O caminho pode ser também um empreendedorismo, que é uma coisa que me parece normal. Portanto, isto, como é que vejo os empreendedores da região de Sveavoga, quer no geral, quer em particular também. Como é que vejo e isto para dizer, respondendo à tua pergunta, desculpa, divaguei aqui um bocadinho no meio, mas como é que vejo a região e como é que vejo Sveavoga em particular daqui a 10 anos? A região vejo por este trabalho, deste exemplo que dei, vejo-a bem a trabalhar em conjunto, sobretudo, e acho que esse trabalho pode ser feito. Existem sempre riscos, existem sempre perigos, existem mudanças até estruturais do país, existem mudanças políticas nos próprios municípios. Nós temos agora um ciclo autárquico no final do ano passado que mudou muito, até por obrigação legal das imposições dos términos de mandato. Tivemos uma renovação também dos nossos presidentes dos municípios, mas vejo-os também com esta matriz de âmbito intermunicipal. E, portanto, acho que se continuarmos por este caminho de trabalho intermunicipal, seremos sempre mais bem preparados para os desafios que vêm pela frente, que vão ser muitos. Até numa área que eu trabalho muito em concreto, os fundos comunitários, que são uma fatia larga, que apoiam uma fatia larga dos investimentos que são feitos no país, no geral, e em particular nos municípios. Portanto, e se calhar a mudança que vai existir aí vai ter que nós, mais uma vez, em rede, temos já noção disso e estamos a tentar trabalhar noutras áreas para, quando esse impacto chegar, o sentirmos menos, ele ser mais amenizado. Portanto, trabalhando em rede, diria que o futuro da região de Aveiro e o futuro
em geral e o futuro do município de Severo do Voga ou de qualquer outro município da região, pá, só pode ser bom. É assim que temos que pensar, é assim que temos que trabalhar com força até ao futuro e mais além, como dizia o Buzz Lightyear, não é? Estava aqui a ouvir-te e já estou aqui a pensar numas coisas. O podcast na região Já tens toda, nome, a já tens nome. passar por os municípios todos, e assim vai obrigar, entre aspas, a que toda a gente possa ter a oportunidade de divulgar o que tem, não é? E se os municípios disserem, mas a nível de verbas, não é? Que não posso, pronto, é a candidatura à próxima, não é? Exatamente, Vamos exatamente. tratar isso em Eu, conjunto. se castiga, quando vinha para cá, estava já a pensar que numa das candidaturas que estamos agora, uma está aprovada, começamos agora a trabalhar este mês, vamos ter, aproveito já agora, dia 30, temos aí Eu já sei. o nosso projeto Start in Aveiro, um dos projetos da inovação e do empreendedorismo. Vamos ter o seminário de arranque, o workshop de arranque no dia 30. Vejam nas redes depois o resto da informação, e ela está já a ser divulgada. Mas não neste, mas num projeto que estamos agora aí a responder a um esclarecimento e que eu acho que vai ser aprovado rapidamente também. Se calhar já temos alguma coisa que nos Sim, impulsiona, acho que que é... era Sim. muito interessante para todos terem essa oportunidade e também ter este modelo de negócio, não é? Que a Gisele tem, que vai a todos os municípios. Nós não temos que nos deslocar, não é? A lado Exatamente, nenhum. sim, E isso é que sim, como é uma fazemos. mais-valia Como disso. fazemos, a descentralização, né? Exato, e o Exatamente. consegue ser diferente relativamente aos outros, não é? Que tu tens que ou ir a Lisboa gravar, Pronto, ou vais. já valeu a não pena é? teres que me ouvir durante este tempo todo, Exato. porque já tivemos uma boa ideia, pelo menos, Exato, não é? os dois juntos. Obrigada, Rogério, por teres aceito o nosso convite. Gostei muito de ter aqui. Obrigada. Obrigado, nada. Obrigado, eu também. Até sempre. Muito obrigada por terem estado desse lado. Continuem a acompanhar os próximos episódios da terceira temporada do Volga Talks e descubram as histórias das pessoas, empresas e instituições que ajudam a transformar Severo do Voga e a região de Aveiro. As conversas com quem cria inovação, gera oportunidades e constrói o futuro do nosso território passam por aqui.